Às vezes a gente tem na oficina algumas necessidades que a gente acaba até esquecendo os recursos que a gente tem na mão. Hoje eu vou te dar 6 dicas para você utilizar um grampo C e resolver aí algumas questões na sua oficina. O que eu vou te apresentar eu já usei em algum momento. As duas primeiras situações são aqui na minha lixadeira de bancada. Num certo momento eu precisei fazer um anteparo aqui do lado da lixadeira de cinta, justamente para posicionar uma peça de madeira para fazer o lixamento no esquadro. Aqui na lixadeira eu tenho essa basezinha onde eu tenho o esquadro aqui, eu posso criar esse esquadro. Mas eu precisava então lixar a peça assim e eu criei esse anteparo. Um anteparo até que fica de sugestão aí para você fazer na sua lixadeira. E esse anteparo, eu considerei ele sendo fixado na base da máquina e fazendo aqui um ângulo de 90 graus. Então, para prender, eu coloquei um esquadro, né, para justamente ter esses 90 graus. Então, eu tenho 90 graus aqui, 90 graus aqui. E com isso eu faria o beneficiamento, né? Mas para prender essa peça, eu tenho a lixadeira toda metálica e isso aqui é uma coisa provisória. Então eu não queria furar a base, nada disso. Então eu simplesmente peguei um toquinho de madeira e prendi, coloquei por baixo da base e fiz essa fixação com um grampo tipo C, que tem vamos dizer, um tamanho mais reduzido do que um grampo de aperto rápido, por exemplo. E aí o anteparo ficou bem fixado na base da lixadeira. Porém, a base tem um pequeno jogo, então quando eu encosto aqui, o anteparo ele tomba para o lado de cá. Então o que eu fiz? Peguei outra travessa de madeira, encostei aqui no motor, aqui na parte da carcaça da máquina e fiz um travamento usando outro grampo. Agora um grampo pequeno de 2 polegadas. Então com isso ficou extremamente firme, dando aí para lixar com muita facilidade. Segunda dica. Às vezes você precisa, se você tem uma lixadeira de cinta, uma lixadeira de disco, às vezes você quer lixar uma peça pequena, estreita e fazer aí vamos dizer, o acabamento da peça. Mas às vezes dá aquela ralada no dedo na lixa. Você pode utilizar um grampo pequeno, prender ele de uma forma que você consiga lixar a face que você queira. E ele serve de alça, então você consegue, por exemplo, fazer o lixamento, controlar a peça de uma maneira fácil, né? E não vai ralar os seus dedos. Então eu já fiz isso, inclusive, para peças pequenas, deu muito certo. Furadeira de bancada. Estou aqui com uma broca Forstner. Digamos que eu tenho aqui, por exemplo, fazer um furo aqui nessa peça, na lateral dela. Você tem a possibilidade de, por exemplo, colocar morsa aqui na base da furadeira. Tipo uma morsinha dessa, um pouco maior, dá para prender aqui nos rasgos da base. Mas, por exemplo, essa peça aqui, essa morsa já não dá para ter essa abertura para prender esse pedaço de viga. Então eu tenho que achar outro recurso para fixar essa peça e eu fazer o furo aqui sem problema algum. O que acontece? Às vezes você vai querer segurar aqui com a mão, mas se você dá uma pequena oscilada, a broca Forstner não é tanto problema, mas uma serra-copo pode dar algum tipo de problema. Às vezes até a madeira querer girar, se você não conseguir segurar ela com muita força, né? Segurar ela firme. Então, é outra questão aí de você usar o grampo tipo C para prender. Mesma situação da base lá da lixadeira, só que agora você está prendendo aqui a peça que você vai fazer o furo, por exemplo. Então, coloca o anteparo por baixo e vem com o grampo aqui. A peça que você põe por baixo da mesinha aqui
da furadeira tem que ter o comprimento para ultrapassar, porque ela é vazada por baixo. Então você tem que atravessar a peça dos dois lados. Os grampos servem para você prender madeira na sua bancada, né, ao redor da bancada. Mas, e quando você tem que, por exemplo, prender uma peça em pé, para fazer, por exemplo, um encaixe aqui tipo dedos, que você vai usar o serrote, vai usar o formão, para criar os encaixes. Então assim, você não vai estar prendendo a peça deitada na bancada, e sim em pé. Como você resolve isso? Aqui eu só tenho a espessura da minha bancada. Eu não tenho como prender essa peça, a não ser que eu tivesse uma morsa. Mas eu posso criar uma situação justamente para resolver isso com os grampos. Então eu ponho aqui um pedaço de viga, onde eu crio um anteparo maior aqui. Com isso eu consigo fixar essa peça e fazer o meu encaixe. E para isso eu vou usar 4 grampos. 2 grampos de 6 polegadas. Aqui nas extremidades dessa viga. Com isso eu aumento a minha superfície aqui. E agora eu uso 2 grampos, pode ser aqui, para fazer a fixação no outro sentido. E isso fica muito firme. Dependendo do que você vai fazer na peça, você pode pôr só um grampo aqui ou pôr 2 mesmo, para ficar bem firme. Se a sua peça, por exemplo, for uma peça que tem acabamento, então você, quando for apertar aqui o grampo, você coloca um pedacinho de fórmica, um pedacinho de MDF de 6 milímetros. Mas aqui, olha, eu posso cortar, tá super firme, ó. Eu posso cortar os cortes para fazer o encaixe, por exemplo, eu posso usar o formão, e isso aqui está muito firme e não vai se mexer. Ou seja, eu fiz uma bela substituição de uma morsa aqui. Às vezes até essa situação fica até melhor do que se você tivesse uma morsa, dependendo da morsa que você tenha na sua bancada. Então essa foi a 4ª dica para você utilizar os grampos tipo C. A 5ª dica tem a ver com você criar uma situação rápida como uma bancada de trabalho. Digamos que você tenha na sua oficina uns sarrafos, uns caibros, umas travessas de madeira e vamos dizer que você precise de uma bancada jogo rápido. Então, em vez de você perder tempo fixando as peças, né, criando a bancada, o grampo pode te ajudar muito nessa hora. Crie a estrutura da sua bancada com 8 grampos, 4 pernas, em cada perna 2 grampos prendendo 2 travessas de madeira. Aí você cria um quadro, joga um tampo de madeira em cima, pode até ser uma folha de porta, e você resolve aí a questão, eu diria, rápida, né? Jogo rápido, que inclusive fica, você pode desmontar depois e guardar as peças. 5ª dica para você utilizar os seus grampos de uma forma alternativa. E a 6ª dica, eu tenho certeza que se você já teve que carregar uma chapa de MDF, você vai se identificar com essa dica. Digamos que isso aqui seja uma chapa de MDF pesada, né, de 18 milímetros, por exemplo, e quando você vai carregar a chapa em 2 pessoas, a gente não tem pega, né? Fica difícil. Pegar ela por baixo fica muito, eu diria, incômodo, né? Você dobra muito a coluna e tem que levantar muito a chapa, né? Porque você vai levantar lá na sua cintura. Então o que acontece? Você vai, por exemplo, carregar a chapa, ou você vai fazer uma pressão para suspendê-la para cima, ou você vai ter que pegar mesmo com uma luva, né? Porque a beirada do MDF é cortante, né? O acabamento acaba cortando a mão. Então uma luva que você segura a chapa e levanta ela. Isso também fica muito incômodo, ela escapa. Quem tem prática realmente faz isso com o pé nas costas, mas quem não tem,
fica difícil, fica, eu diria, complicado de você carregar a chapa de MDF. E aí o que você faz? Pega um grampo, aqui no caso é um grampo de 4 polegadas, põe uma proteção dos dois lados, onde o grampo vai apertar para você não estragar a face da sua chapa. E tá aqui, olha, você tem uma forma de suspender a chapa, né? Você vai suspender o peso da chapa e a outra mão você equilibra. E aí dá para carregar numa boa. Então essa é a sexta dica para quem tem, vamos dizer, dificuldade de carregar a sua chapa de MDF. Espero que essas dicas te ajudem na sua oficina. E se você tiver outras ideias, compartilha com a gente nos comentários desse vídeo. Se você não sabe nada de marcenaria, curte, tem vontade de começar, entra no nosso site para você conhecer tudo que tem nos módulos do nosso curso Marcenaria do Zero. É muita coisa. Mais de 500 dicas e técnicas, mais de 100 projetos para você executar. E por aí vai, gabaritos, o uso de ferramentas, como você como comprar ferramentas, ou seja, tem muita informação para quem quer começar no mundo da marcenaria. Então passa no nosso site para você conhecer. Esses grampos que eu estou mostrando aqui, que eu estou usando, são da Jabitools, parceiro da Oficina de Casa. Eu também convido você a conhecer o site deles, jabitools.com.br, e pesquisa o preço. Você vai ver que eles têm um custo-benefício muito legal e principalmente uma qualidade excepcional. Então fica aí a dica. Um grande abraço, a gente se vê no próximo programa.